A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, aqui na classe dos juvenis, nós chegamos na lição de número 6, onde nós vamos continuar estudando nesse segundo trimestre sobre lideranças. E vamos entender sobre os profetas de Israel como líderes da antiga aliança. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E é claro que eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. E eu espero que Deus em Cristo tenha uma palavra toda especial para você. Então vamos que vamos? Vamos estudar juntos a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6, onde nós vamos estudar sobre o assunto os profetas em Israel, como um perfil de liderança do Antigo Testamento, como líderes da antiga aliança. É claro que nesse segundo trimestre da CPAD aqui da classe dos juvenis, em 2019, nós estamos entendendo sobre lideranças no Antigo e no Novo Testamento. E é claro que a gente precisa conhecer sobre a liderança dos profetas. É muito importante a gente ter essa noção. Os profetas são conhecidos na Bíblia hebraica como os nebins ou os nabins, aqueles que têm uma mensagem de Deus, aqueles que entregam algo do Senhor. Por exemplo, enquanto o sacerdote levava a sua oferta a Deus, o profeta traz a mensagem de Deus ao povo, traz a mensagem de Deus para você. E é claro que eu quero convidar você que está chegando hoje aqui pela primeira vez para aproveitar e se inscrever no nosso canal, passar a ser um dos nossos alunos e eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu fico muito feliz em ler comentário por comentários de vocês. É muito importante você ter noção que você é servo da palavra. Então inicie a sua lição apresentando o texto bíblico da lição, a palavra de Deus. Você é servo das Escrituras. Apresente também em sala de aula os objetivos específicos. Você possui 3 aqui na classe dos juvenis. Após apresentar esses 3 objetivos, você vai perceber que a sua lição tem 4 pontos. O que você vai fazer? Apresenta o tema, ponto a ponto a ser ministrado, e você vai perceber muito bem que isso vai te ajudar na dinâmica da sua ministração na Escola Bíblica Dominical. Então vamos que vamos? Vamos analisar o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis. O que é ser um profeta? Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Profeta significa aquele que fala em nome de alguém, falar como um porta-voz. É aquilo que nós precisamos compreender na Escola Bíblica Dominical. O profeta traz a mensagem de alguém para que essa pessoa compreenda exatamente o conteúdo dessa mensagem. Especialmente no Antigo Testamento, os profetas eram conhecidos como os nabins de Deus, aqueles que traziam a mensagem de Deus. Eles são diferentes dos sacerdotes. Os sacerdotes levavam a adoração, o culto, o sacrifício do povo a Deus. Eram como se fossem intermediários diante do Senhor. Cristo exerce esse papel de sacerdote em nossa vida. Já os nabins, os profetas, são aqueles que têm uma mensagem de Deus e entregam essa mensagem de Deus ao nosso coração. Os profetas são aqueles que entregam a palavra e têm esse exercício de conduzir o povo para voltar para a aliança, voltar para ter uma vida em consagração com o Senhor. Quando os profetas surgem no Antigo Testamento, eles surgem sempre no momento em que um rei estava desviado, não estava servindo ao Senhor, quando um sacerdote estava em pecado, distante do Senhor. Então Deus levantava os seus profetas com mensagem de conserto e misericórdia, para poder orientar o povo a servir a sua vontade. E Jeremias 27:16 diz que o profeta não fala em nome de si mesmo, mas ele fala em nome daquele que lhe enviou.
O profeta fala em nome do Deus vivo. Versículo 12 ao 16, está escrito que o profeta não fala por influência política ou influência de alguém, mas ele fala por influência divina, por mandato e ordem do Senhor. Atos 21:9 diz que tanto homens como mulheres podem exercer um ministério profético como profetas do Senhor. O livro de Juízes, por exemplo, capítulo 5, nós encontramos a profetisa que traz essa mensagem conhecida como Débora, mulher de Deus, serva do Deus Altíssimo. E o profeta, ele não se prende à liderança de alguém. A única liderança que ele se prende no Antigo Testamento é a liderança de Deus. A única voz que ele ouve é a voz do Deus vivo. O profeta tem compromisso com Deus. Esse é o primeiro aspecto que você precisa apresentar em sala de aula no ponto número 1. Um profeta é aquele que vive pela palavra, entrega a mensagem de Deus. Um profeta é aquele que exerce a vontade do Deus Altíssimo em seu coração para orientar o povo a servir a Deus. Finalizando o ponto número 1, apresente a ação do tópico 1. Ali tem uma dinâmica e você vai ver que vai te ajudar muito na escola bíblica dominical da sua igreja. O modelo de liderança profética do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento conheciam a lei, conheciam as Escrituras. Isso quer dizer que um profeta ele é servo da palavra. Ele entendia o que a Escritura diz, eles conheciam os princípios da aliança. É interessante que quando analisamos o chamado profético de homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, encontramos alguns que eram ligados ao chamado profético, mas ao mesmo tempo exerciam cargos fundamentais dentro das Escrituras. Por exemplo, Isaías ele é conhecido como profeta real. Ele era primo do rei Ezequias. Nós entendemos à luz das Escrituras que o Ezequiel ele era um sacerdote. Jeremias também era de descendência sacerdotal. Fora esses casos, nós encontramos homens e mulheres de Deus que exerciam o seu ministério diário. Por exemplo, Amós era boiadeiro. Sua profissão era cultivar frutos e cuidar do gado, mas foi chamado para ser profeta do Senhor. Elias, ele já é um profeta chamado de Deus diante da sua geração. A Bíblia narra de onde ele vem, diz que ele é do vilarejo de Tisbé, que é até difícil da gente encontrar, possivelmente perto ali das direções e também localidades de Gileade, mas ele é um homem de Deus que exerce esse ministério pastoral e profético. Seu servo, Eliseu, também exerce esse ministério. Eliseu, de acordo com as Escrituras, ele era um cuidador de gado e ainda por cima, um cuidador de plantio, ao ponto de quando ele foi chamado para ser profeta, ele matou as juntas de boi, fez um churrasco e agradou a Deus e foi servir ao Senhor com o seu ministério. E por que precisamos destacar isso? Porque de acordo com as Escrituras, o profeta não era chamado para a sua autopromoção, mas ele era chamado por Deus. De acordo com as Escrituras, ele era chamado independente da sua função ou da sua profissão. Deus chamava pessoas para obras específicas e Deus ainda chama pessoas para obras específicas. Deus ainda levanta os seus profetas, Deus ainda levanta os seus servos que têm um coração voltado com a sua presença. São pessoas simples, humildes, mas também têm um desejo enorme de agradar ao Senhor com seu coração. E o profeta tinha a função de resgatar os princípios bíblicos, de resgatar as verdades bíblicas para o coração do povo. Quando o povo se desviava dos caminhos do Senhor, sua função era resgatar as pessoas conforme a palavra, conforme a lei. Analisando isso e aplicando na vida dos nossos alunos, nós vamos entender que o pastor da igreja também tem essa função profética. Você, como cristão, professor da escola bíblica, também tem essa função profética. Qual é a sua função profética? Resgatar aqueles que estão afastados, resgatar aqueles que estão distantes, resgatar aqueles que precisam da misericórdia e da graça do Senhor. Hebreus capítulo 5, você vai perceber muito bem próprio escritor aos Hebreus falando dessa função de resgatar as pessoas para Cristo. Cristo exerce esse ministério profético em nossas vidas quando falamos do Evangelho.
somos porta-vozes dessa mensagem, porta-vozes desse agrado especial do Senhor. Finalizando o ponto número 2, apresente a ação do tópico 2 e avance para o terceiro ponto da sua lição, que vai demonstrar o seguinte assunto. Amós é um clássico tipo de profeta do Antigo Testamento. Eu já disse para você que Amós tinha uma profissão, ele era boiadeiro. E é interessante que ele também fazia parte do plantio, mas foi chamado por Deus. O exemplo de Amós para a gente é fantástico, porque Deus chama quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, para o exercício de uma grande obra. E Deus pode chamar você. Amós capítulo 2, versículos 6 e 7, demonstra que Amós foi chamado por Deus em um período em que a nação estava afastada diante do Senhor. Para você ter ideia, na época em que Amós foi chamado, o contexto bíblico diz que os próprios judeus estavam vendendo seus irmãos na fé, também judeus, trocando as pessoas por um par de sapatos, desprezando as pessoas por causa de dinheiro, por causa de riquezas. E os sacerdotes estavam fechando os olhos diante disso. Estavam fechando os olhos porque estavam sendo agraciados com ofertas. E aí que Amós se levanta como um porta-voz do Senhor, dizendo que isso não agrada a Deus, que isso não era da vontade do Senhor, ao ponto de chamar as mulheres de vaca de Bazã e também chamar aquelas pessoas à responsabilidade. Por que vacas de Bazã? As vacas de Bazã eram gordas, eram ricas, eram bonitas, mas não tinham uma grande função. O que Deus estava usando o profeta Amós para dizer? O povo de Israel está vivendo não conforme a minha vontade, não servindo aos meus preceitos, mas servindo a si próprio, se engordando e se agradando com as suas riquezas. Amós é um profeta da sua geração que chama atenção para a responsabilidade, chama atenção para voltar a servir a Cristo e exercer esse ministério social de servir o seu irmão. E o que nós vemos aqui era que muitos líderes, especialmente os sacerdotes daquela época, se consideravam acima das pessoas, mais rico do que os pobres, acima dos judeus. É interessante que, a partir disso, Amós se levanta com uma denúncia. Isso não estava servindo o Senhor. Isso não estava agradando a Deus. Nós precisamos servir as pessoas para o engrandecimento da glória de Deus, para a exaltação do Senhor. É por isso que Amós se levanta como um profeta naquela geração, para poder denunciar esses graves erros que estavam sendo cometidos naquela época. O profeta traz a função de conduzir o povo à verdade, à palavra, à realidade, ao serviço que agrada a Deus. Finalizando o terceiro ponto, apresente a ação do tópico 3 e também avance para o quarto ponto da sua lição aqui na classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte assunto: como o ministério profético acaba liderando o povo de Deus. O profeta é aquele que trabalha o resgate, o avivamento. Como esse ministério acaba liderando o povo de Deus? Ele acaba conduzindo o povo, as ovelhas do Senhor, a voltar para a aliança, ao tempo do reavivamento, ao amor em servir a Deus, ao amor em servir ao Senhor com o seu coração. É nossa função como cristãos servirmos a Deus com a nossa alma, servimos a Deus com a nossa vida, servimos a Deus com o nosso ministério. Profetas são aqueles que resgatam as pessoas aos princípios bíblicos. Seja um profeta de Deus. E finaliza a sua lição apresentando a ação do tópico 4. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Te aguardo aqui na próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus.